Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor, por mais esta manhã, nos dedicando a Ti, desbravando o nosso coração com a Tua palavra, abrindo nosso entendimento ao mover do Espírito Santo, para nos trazer clareza nesses momentos de tanta dificuldade. Colocamos, Senhor, diante de Ti, nas Suas chagas, diante do Seu sangue santo derramado por nós, todos aqueles que precisam de Ti e para aqueles que buscam a cura pela saúde. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que alegria. Já gravando um pouquinho mais tarde, então vai ter muito barulho aqui. A igreja hoje nos traz uma reflexão muito maravilhosa e difícil. Quando eu digo maravilhosa e difícil, porque, assim, primeiro, a leitura orante, ela toca quem a faz. Passe pela experiência de começar a ler. As leituras de hoje são maravilhosas. E muitas vezes, no primeiro olhar, é difícil. Mas por que é difícil? Porque é Deus nos corrigindo através da Sua palavra. Mas quando nós entendemos isso, cai toda a nossa resistência e nós nos abrimos à beleza da exortação. Por isso temos que pedir a Deus os dons do Espírito Santo, para que nós possamos ouvi-lo, que nós tenhamos a humildade que Jesus tanto nos pede, para que nós possamos nos render à beleza de caminhar com Deus. E as leituras hoje da igreja, falei um pouco demais aqui nesse começo, mas tão necessário para entendermos a reflexão de hoje. Estamos em Eclesiástico, na primeira leitura, capítulo 6, versículo do 5 ao 17. O Salmo, estamos novamente no 118, entre parênteses 119, e eu gostaria de dar uma sugestão. Como esse é o maior Salmo, se eu não me engano, são 22 estrofes, 22 versos, e cada um com um ensinamento muito grande. Então, quem sabe você faz esse projeto aí durante esse mês, cada dia, refletir sobre um verso, do Salmo 118, porque ele nos traz um ensinamento sobre as leis de Deus, a vontade de Deus, a alegria de caminhar com Ele. E o Evangelho, continuamos em Marcos, é uma alegria a gente poder estar esse ano estudando. Nós estamos lendo Marcos sem perceber, fazendo a leitura orante, no capítulo 10, do 1 ao 12. A primeira leitura vai nos falar sobre instruções sobre a amizade. Eclesiásticos são instruções para a nossa vida, instruções na fé. E aqui nesse trecho vai falar sobre a amizade. Vamos atentar muito sobre isso, porque a amizade é uma forma de união. Nós vamos precisar disso hoje, porque... esqueci de dizer. O que o Espírito Santo hoje tocou no meu coração de modo forte e foi difícil perceber, fiquei em oração um tempo, mas o que liga hoje essas leituras, o Espírito Santo vai nos dizer: toda união deve nos levar para o céu. Vamos entender por que as leituras hoje, então, vão nos falar sobre a união. Quais as uniões que nós vamos nos deparar na nossa vida que nos levam para o céu. E a primeira leitura vai falar sobre a amizade. A amizade é algo que precisamos caminhar. Não caminhamos sozinhos na nossa vida. Os discípulos de Jesus caminhavam aos pares, caminhavam em grupos. E Jesus nos chama à unidade, né, da igreja. Então, lá em Eclesiástico vai dizer que a amizade, ela lá no versículo 14, a gente ouve muito falar
essa expressão, mas ela é bíblica. Ela vai dizer assim: quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Por isso, vamos lá na leitura, porque Eclesiástico vai nos dizer que é na nossa provação que encontramos um verdadeiro amigo. É aquele que suporta nosso momento difícil. Entende que não é sobre ele. Entende que se eu não estou bem, não é sobre ele, mas é um momento em que eu preciso dele. É um momento em que a leitura vai nos dizer, você pode até se dar bem com muitas pessoas, mas escolhe um conselheiro que traz a sabedoria do Espírito Santo, que traz junto consigo a fé. Porque muitos amigos, quando você estiver na dificuldade, vão te abandonar. Mas também há aqueles que vão te abandonar quando você estiver na alegria, em plena alegria do Senhor. Porque a sua presença revela a presença de Deus e muitos não suportarão. Porque a tribulação também é presença de Deus, por isso muitos não suportarão. Olha, que profundo! Quando entendemos que na prova e na alegria, na cruz e na plenitude estamos com Deus, muitos não suportarão. Por isso na oração do Pai Nosso diz, Jesus nos ensinou, livrai-nos de todo o mal. Por isso que muitos amigos nos abandonam na caminhada. E nós abandonamos muitos amigos na caminhada? É uma reflexão importante, e a leitura ainda vai dizer, um amigo constante será um igual na sua casa. Por que será um igual? Porque todos nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. E quando um amigo, ele tem a chama acesa de Deus dentro dele, essa chama encontra a chama de Deus em mim e seremos iguais, unidos no caminho do céu. Nossa, como isso é poderoso, meu Deus! Isso é para mim, é para você, é para corrigirmos a dureza do nosso coração e entender que precisamos de um vínculo com um outro, porque senão eu olho só para mim, e olhando só para mim eu não vou para o céu. Olhar para o outro revela em mim o que eu preciso, que é enxergar Deus em cada um, porque olhando só para mim eu vou destruir o que Deus tem criado como unidade. Quando eu olho para o outro, eu estou reconstruindo o que o meu egoísmo destruiu. Que alegria, que duro e que alegria. Essas palavras nos tocam muito forte hoje. E ele vai dizer ainda que a amizade, ela traz palavras ricas, mas ao mesmo tempo difíceis de exortação. Eu acolho um amigo, mas eu também entrego para ele uma palavra de correção. Tipo, meu querido, não tá bom. Por isso a leitura de hoje é tão difícil, porque o Espírito Santo me pede para entregar palavras difíceis para mim e para você, meu irmão, que está me ouvindo, que está ouvindo o Espírito Santo através dessa leitura. E o mundo não para com esse ruído. Que loucura, tô tendo que dar pausa toda hora, desculpa. E eu ainda tô na primeira leitura. A leitura ainda vai dizer, um amigo fiel é uma poderosa proteção. É alguém que nos leva para o céu, que pede a Deus por nós. Quem encontra um amigo realmente descobriu um tesouro. Quem teme o Senhor achará este amigo, porque este amigo também temerá ao Senhor. Por isso nós passamos a ser semelhantes. Uau! E então, aí a gente já entrando no Salmo, nesse elogio à lei de Deus,
nós vamos ter aqui dizendo: Senhor, guia-me pela estrada de vossos ensinamentos. Este ensinamento da amizade, o Salmo está dizendo: guia-me, Senhor, por este ensinamento, por essa união que é estar com o meu amigo, com o meu irmão, a sabedoria de escolher aquele que vai caminhar comigo, a confiança de que seguindo seus passos, nós vamos caminhar juntos para o céu. Eu acho que você já está pensando aí para quem você deve enviar esse vídeo hoje. O Evangelho, então, o Evangelho vai nos dizer de mais uma união. Talvez um trecho tão difícil para a gente ler, tão difícil para a gente trazer para a nossa vida, porque esse Evangelho vai dizer que o casamento é uma união indissolúvel. Falamos da união da amizade e agora a união do casamento. E aqui a leitura vai falar, Jesus vai falar sobre o casamento entre o homem e a mulher. Mas não é só disso que ele está falando. Ele está dizendo, né, sobre o casamento, mas ele quer que a gente reflita sobre algo maior. Uma outra aliança que fazemos com Deus. Essa união, essa nova aliança que Deus nos mandou, de Cristo com a igreja. Essa unidade que é a aliança de Cristo com a igreja, expressa aqui nessa leitura do casamento entre um homem e uma mulher. Essa união que foi criada para ser indissolúvel, porque lá na criação vai dizer que somos uma só carne, como lá na criação. Tanto o marido quanto a mulher. Isso é uma palavra difícil, eu sei. Mas vamos pensar que ela também reflete nossa união de Cristo com a igreja. Somos uma só carne, uma unidade de Cristo com a igreja. Deus se uniu a nós, se fez pão, se fez carne viva para se unirmos a nós na Eucaristia. Meu Deus, quanta coisa! Somos uma só carne quando nos unimos a Cristo na Eucaristia. Uau! Que Deus hoje possa nos trazer um coração quebrantado para essa correção tão difícil, sobre essas 3 uniões que a sabedoria dos ensinamentos de Deus nos apontam para nos levar para o céu. Os amigos, a amizade, o casamento, que é a constituição de uma família, e a união com a igreja, para que a gente não fique batendo de porta em porta, porque temos uma só igreja, temos um só matrimônio e nos unimos aos nossos verdadeiros amigos em uma só carne. Glória a Deus, porque essa igreja é una. Essa igreja Jesus entregou a Pedro e pediu que ele a edificasse, a levantasse, nosso primeiro Papa. E aqui já colocamos nossas orações para o Papa. Que Deus possa então, na unidade da fé, nos trazer um coração quebrantado a Ele, um coração aberto, para que toda a união nossa nos leve para o céu. Vamos refletir o que é que hoje não tem nos levado para o céu, porque Deus vai abrir nosso coração e nos ajudar a deixar para trás tudo aquilo que não nos leva para o céu. Escolhas difíceis Deus nos chama para fazer hoje. Já sabe para quem vai mandar esse vídeo? Uau! Hoje foi muita bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.